Olá pessoal, paz a todos que estão abrindo esse vídeo e suas famílias. A paz que é um objetivo, mesmo inconsciente, é um objetivo que todo espírito busca. Uma paz que significa a felicidade. Então eu desejo a todos, e ela é uma construção. Ela não vem por pedidos ou por graça apenas. É uma construção que vamos fazendo ao longo da nossa jornada. E vamos falar disso aqui. Nós estamos fazendo o estudo sobre a reencarnação com base principalmente no Livro dos Espíritos. Vamos trazer outras fontes, mas principalmente no Livro dos Espíritos. No primeiro vídeo nós fizemos um comentário prévio e depois estudamos a questão 166. Hoje vamos retomar na 167 em diante. Mas vamos entender uma coisa antes, que vai ser importante. O que nós chamamos de campo, nosso campo espiritual. É uma energia que expande além do nosso corpo físico, emanada, irradiada pelo nosso corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Também é conhecido com o nome de aura, a minha aura. E é simbolizada na Igreja Católica, que acredita em santos, é simbolizada por aquela auréola que é colocada sobre a cabeça. Isso tudo é o campo espiritual, é o campo de sintonia do espírito com o fluido universal, com as energias em volta. Então essa ideia de campo é muito importante, né? Ela é uma expansão do nosso perispírito. E ela tem tudo a ver com os nossos sentimentos, com a nossa saúde, com as nossas conexões, com a mediunidade, tem tudo a ver. Porque é a emanação do corpo espiritual. É o corpo que a gente segue, mesmo depois da morte do corpo físico, que na verdade não morre. Se dissolve e seus elementos continuam girando na natureza. Eu não tenho o costume de pedir, mas vou pedir a vocês, para vocês curtirem o vídeo, dá um like aí, clique nessa mãozinha assim, para valorizar o trabalho, viu? E se você não for inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os estudos espirituais que a gente faz aqui. Questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? E eles respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde haveria justiça? Essa palavra expiação, que já está sendo muito questionada e a gente usa menos, para não dar conotação com um sofrimento obrigatório, um sofrimento imposto, que na verdade não é sofrimento, não é castigo, é nada disso. São situações, são experiências que nós participamos até do planejamento, a maioria dos espíritos, que vão nos levar a um aprendizado necessário. Vão nos levar a compreender coisas e a mudar nosso comportamento naquele momento. Aí o espírito está precisando daquele aprendizado. No futuro virão outros, e ele já tem alguns aprendizados, mas no momento aquele está sendo muito necessário. Muitas vezes para tirá-lo de uma dor, de um sofrimento que ele está passando no mundo espiritual, o que a gente chama de umbral, uma culpa, um remorso que ele está remoendo, um grau de hipnose, por exemplo, ele está hipnotizado num fato que aconteceu e revivendo aquilo, e ele precisa se libertar disso. Por isso também que os espíritos, nós somos espíritos, aceitamos reencarnar em situações difíceis para passar pelo aprendizado, pelo recondicionamento. Como diz um amigo meu, para tomar aversão ao erro. Você não quer mais errar naquele quesito. Então é para isso que se reencarna, para continuar o progresso, para desenvolver a inteligência do espírito e a moral. O espírito precisa evoluir na inteligência e na moral, que também às vezes falamos evolução intelectual, evolução no amor, evolução no conhecimento, são duas bases, e a gente reencarna para isso. É como se
a criança fosse para a escola, para desenvolver o conhecimento, desenvolver a sociabilidade. Então a criança vai para a escola, a gente reencarna. O espírito reencarna. Muitos reencarnam aqui como hospital, vêm para um tratamento, inclusive coisas que refletem até no corpo físico, como doenças. Então a reencarnação tem esses objetivos. Mas aqui a resposta foi simples e direta, né? Para a gente passar por essa expiação. A 168, ele pergunta, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Perguntou se tem um número limite, por exemplo. O espírito vai passar por 400 reencarnações. Tem um número assim para o crescimento do espírito? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Pronto. Isso já ficou entendido quando a gente comentou a 167. Então, a cada nova existência, a cada nova reencarnação, adquire novos conhecimentos, desenvolve a inteligência, desenvolve a moral que está ligada ao amor ao próximo, ao respeito, à gentileza, à justiça, à honestidade, está ligada a todos esses quesitos nobres. Então, a cada existência, esse progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal. E limpo das impurezas é uma linguagem resumida que eles fazem no Livro dos Espíritos, porque se eles fossem comentar todas as perguntas com esse comentário que eu faço, daria 10 livros de 1000 páginas. Então, é para a gente desenvolver, e é para o movimento espírita desenvolver isso, e vem sendo feito. Então, quando ele fala das impurezas, são das paixões, dos vícios. Paixões são sentimentos ruins, os vícios, os apegos, né? Então, quando nós nos livrarmos dos apegos, dos sentimentos ruins, dos vícios, quando a gente parar de prejudicar o próximo, quando a gente contribuir para um mundo melhor, quando nós formos espíritos totalmente do amor, para de reencarnar. Continua vivo, continua trabalhando, continua se desenvolvendo, mas para de reencarnar. Então, o processo reencarnatório tem um limite. Tem um momento em que o espírito não precisa mais reencarnar. Vamos para a 169. É perguntado, é invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Quer dizer, para todos os espíritos, esse número não varia? Quer dizer, vai ter um número certo de reencarnações em que o espírito atinge a pureza? E eles respondem, não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Olha o quase, o progresso é quase infinito. Fica aí para a gente filosofar, né? Se chega um momento em que o espírito atingiu todo o progresso necessário para a compreensão da vida. Não da vida desse personagem que tem nome, CPF e filiação, não, mas da vida do espírito, que muitas vezes já passou por 1000, 2000 reencarnações, viveu milhares de personagens e já atingiu um grau de amor e de conhecimento, né, inteligência elevado. Então, não tem um número. Uns podem ir mais depressa, se trabalhar a sua moral, se assumir para si o controle do seu crescimento e não se deixar evoluir apenas por força das coisas, como diz no Livro dos Espíritos. Não deixar se evoluir apenas pelos acontecimentos da vida, pela lei de retorno da vida. Mas quando ele assume e ele começa a olhar para dentro de si, achar os vícios, as paixões, achar o que precisa ser mudado e falar, vou trabalhar nisso, eu tenho isso em mim. Aceitar com naturalidade, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu sou desonesto, eu sou desequilibrado sexual. E aceitar essa coisa que precisa ser melhorada e trabalhar nisso. Aí anda mais depressa, reencarna menos, é o que está deixando aqui bem claro.
E aqueles que persistem no erro, às vezes, 1, 2, 3 encarnações naquela mesma falha em relação às coisas nobres da vida, em relação ao amor, ele persiste naquilo, ele vai demorar mais. Ele vai demorar mais. Muitas vezes tem espíritos que são tão teimosos no erro que eles são reencarnados compulsoriamente em situações e que vão obrigatoriamente forçá-lo, podá-lo, limitá-lo, é a palavra melhor, a fazer coisas que ele errou no passado. Vamos para a última questão de hoje, para o vídeo não ficar muito longo, a questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? A gente falou que há um limite. Então ele pergunta, depois da sua última encarnação, quando esse espírito já não tem vícios, nem apegos, nem sentimentos ruins, então, para que a gente pare de reencarnar, a gente tem que entrar nesse estado de vibração de amor, em que só melhora o mundo, não piora o mundo, só ajuda, só contribui, trabalhando para a divindade. Então ele pergunta, o que é o espírito depois que chega a esse nível? O que é? Espírito bem-aventurado, espírito puro, continua sendo uma individualidade. Muitas religiões acreditam que a gente, nesse momento, se mistura num todo universal, como quem joga um copo d'água num rio. Nunca mais você recolhe aquele copo d'água. Você vai pegar outro copo d'água com outras moléculas, mas não são mais aquelas. Não. Na doutrina espírita é nos ensinado que a nossa individualidade continua. E o espírito se encontra numa dimensão em que acreditamos estar Jesus Cristo, da pureza, né? Como dizia o saudoso André Luiz Peixinho, que foi presidente da Federação Espírita da Bahia mais de uma vez, ele dizia, tornamo-nos co-criadores, como se fosse um assistente de Deus. Mas tudo isso fica no campo da filosofia, fica num campo ainda que não importa muito a gente achar, o que é que eu vou ser quando for espírito puro? Não. Vamos nos preocupar com as nossas paixões, os nossos apegos, nos preocuparmos em nos conhecermos, para nos melhorarmos. E eu gosto de dizer, aqui, ainda nessa encarnação, nos tornarmos pessoas que melhoram o mundo, que melhorem o seu entorno, dando exemplos de humildade, de fraternidade, de tolerância, aceitar o outro como ele é. Não querer mudar o outro forçadamente, a não ser que não seja abraçando e caminhando junto, aceitando. Essa é a grande filosofia. Vamos deixar por aqui hoje. Fechamos a 170 hoje. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine nossa casa através dos bons espíritos e que a gente aprenda a dar sintonia a isso com os bons sentimentos. Até o próximo.